A gente sabe que empreender não é lá uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Então a gente precisa ter sempre do nosso lado boas referências, bons livros, boas fontes para nos ajudar nessa missão. E é por isso que hoje a gente trouxe 4 dicas de livros imperdíveis para você, empreendedor, aprender e empreender. Eu trouxe essa dica de livro aqui, Nada Easy, do Thales Gomes. Gente, o Thales, ele é fundador da Easy Taxi, para quem não conhece ele. Ele já foi eleito pelo MIT como um dos jovens empreendedores mais relevantes do Brasil. Então, minha gente, esse cara é um baita empreendedor brasileiro e a gente precisa dar o devido valor para este homem, tá? O Thales fala no livro dele, nessa primeira parte aqui, ele fala muito sobre o que é empreender no nosso país. Eu vou até ler para vocês um início aqui. No capítulo O Rock Salvou a Minha Vida, o Thales fala o seguinte, olha só: em um país como o Brasil, em que existe uma demonização do empreendedor, é muito comum ouvir clichês que desvalorizam as conquistas daqueles que são o motor de qualquer nação, nós empreendedores. Muitos podem até acreditar que existe um atalho para o sucesso, uma bala de prata, uma receita pronta. A má notícia é que isso não existe. Empreender é uma atividade extremamente arriscada que você aposta literalmente a própria vida para gerar empregos e entregar valor à sociedade. Muito massa, né? Garanto que tu se identificou. Então, gente, ele fala no início do livro dele muito sobre a questão de como é empreender no nosso país. Depois ele conta toda a história dele, que ele realmente veio do zero, tá? E construiu tudo que ele construiu até hoje. Então, o cara realmente é foda, vale a pena conhecer a história de vida dele. E depois ele simplesmente explica pra gente como criar uma startup de sucesso, tá? E daí eu deixo esse conteúdo pra você ler. A segunda dica de livro é esse cara aqui, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Gente, eu aposto que muitos de vocês, se já não passaram por isso, estão passando agora, que é se sentir atolado de trabalho, atolado de tanta coisa operacional para fazer, com aquela sensação que você trabalha e não sai do lugar. Então, gente, Trabalhe 4 horas por semana é um livro para você aprender sobre gestão do tempo, autogestão, a sua rotina, o que é prioridade, tarefas estratégicas, tarefas operacionais. Então, é o básico do básico. É o básico do básico. Então, se você é empreendedor, se você é colaborador, isso aqui, gente, é importantíssimo para qualquer profissional, tá? Saber gerir seu próprio tempo. E daí, aqui, ele basicamente dá uma receitinha de bolo de como você sair desse universo caótico de tanta atividade, de apagar tanto incêndio para conseguir ter uma rotina saudável e uma certa liberdade, certo? Então, aqui, ó, vamos ver o sumário. Conseguem ver o sumário aqui? Ó, ele primeiro fala, passo 1, definição, que é para você definir o que realmente é importante, quais são as suas estratégias, para onde você quer ir, né? Qual a sua visão, o seu objetivo. Aí depois ele fala sobre o passo 2 de eliminação, que é muito sobre gerenciamento do tempo, sobre uma dieta pobre de informação, que hoje a gente está no meio desse caos de tanta informação. No passo 3 ele fala sobre automação, gente, sobre terceirizar a vida, que é tu aprender a delegar, tu aprender a treinar as pessoas, que as pessoas te substituam, né? E o passo 4 de libertação, o ato de desaparecimento. Gente, isso aqui é muito bom. E depois também ele fala sobre mini aposentadorias. Imagina, hoje você não consegue nem um final de semana, imagina ter uma mini aposentadoria. Então, eu recomendo muito esse livro. Ah, e tem mais uma coisa que eu quero trazer para você sobre um questionamento que ele faz, tá? Para você ver se você se identifica. Então, olha só. Você está sendo produtivo ou somente ativo? Você está inventando coisas para fazer, para evitar o que realmente é importante? Então ele traz muito nesse livro que a gente quer muito ser útil, né?
realizar. E às vezes a gente acaba procrastinando as atividades que são essenciais, que são estratégicas, até porque elas são mais difíceis de serem feitas, né? A gente quebra mais a cabeça nisso. Então a gente tem a falsa ilusão em que a gente está fazendo muito pelo nosso negócio por estar sobrecarregado de coisas, de atividades. Na verdade, é muito pelo contrário, né? A gente tem que abrir mão um pouco mais dessas questões operacionais, delegar para as pessoas que realmente sabem fazer isso, para focar no que é estratégico, que isso, gente, só depende de nós. E terceira dica de livro é dessa pessoa maravilhosa, Carol Dweck. Essa mulher é incrível, gente, ela fez um estudo, tá? Sobre por que umas pessoas têm sucesso e outras não. E o que ela descobriu? Que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que elas nasceram daquele jeito, que a mente delas é aquela e ela não pode evoluir, não pode aprender mais, não pode mudar o seu grau de inteligência. Elas não gostam muito de desafios, elas se sentem expostas, não gostam de se botar em risco porque elas não gostam de errar, elas se sentem muito frustradas quando elas erram, né? E as pessoas de mindset de crescimento, já elas amam desafios, elas sabem que para conseguir alguma coisa elas vão errar, elas precisam se esforçar e daí um dia elas vão conquistar aquilo que elas querem. Elas acreditam que a mente delas pode se transformar, pode evoluir, pode se tornar mais inteligente, que isso só depende delas. Elas curtem muito também receber feedback, elas gostam de ouvir críticas, não tem problema com isso, não se ofendem. Então, é basicamente essas diferenças. Também a gente pode separar essas pessoas entre aprendizes e não aprendizes. As pessoas que gostam de aprender o tempo inteiro, que curtem fazer isso, e as pessoas que não curtem muito essa ideia de aprender, né? E também ela comprova com algumas pesquisas que os nossos pais influenciam muito nessa criação da nossa personalidade, do nosso mindset. Por exemplo, as crianças que são muito elogiadas quando pequenas, elas acabam gostando de desafios, elas acabam que são muito mais criativas, né? Então gostam de se desafiar. Claro, porque elas se sentem que têm mais autoconfiança, né? Então elas se permitem mais errar e conquistar as coisas. Então as crianças de mentalidade fixa, elas vêm de um mundo cheio de frustração, de um mundo onde as coisas são mais difíceis e complicadas, cheias de julgamento, e as pessoas de mindset de crescimento, elas enxergam um mundo cheio de maravilhas e coisas para aprender. E a melhor notícia, gente, é que se você tá pensando, putz, tenho um mindset fixo, e agora, tô ferrado? Não! A boa notícia é que você pode transformar o seu mindset, você pode ir no mindset fixo para o mindset de crescimento se você quiser. E, gente, esse livro é muito importante para você, empreendedor, analisar o teu mindset, né, evoluir nesse sentido, mas também para identificar as pessoas que você quer que trabalhem contigo. Então, gente, para processo seletivo é a melhor coisa, tá? Você que é colaborador, por exemplo, gente, estuda esse cara aqui, porque os melhores processos seletivos das melhores empresas, eles vão buscar essas pessoas com mindset de crescimento, beleza? Agora, a minha última dica de livro é O Essencialismo. Eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho ele no Kindle, gente, mas é muito foda esse livro, eu recomendo demais pra vocês, tá? Eu tenho certeza que algum dia na vida de vocês já aceitaram um convite, já fizeram um favor pra alguém e depois vocês se arrependeram. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, né? E por quê, gente? Por que a gente faz isso? Sempre faz isso. Porque quando a gente diz sim para algum pedido, para alguma pessoa, a gente ganha o quê? Um sorriso, né? Uma cara feliz. E quando a gente diz não, a gente ganha uma cara triste, uma pessoa magoada, chateada. Então é por isso que a gente sempre acaba dizendo sim para as coisas que a gente não quer dizer sim, e a gente acaba dizendo não para nós e traindo a nós mesmos. Mas isso também acontece porque nós não temos clareza do que nós queremos, do nosso objetivo maior, né? A gente não tem certeza daquilo que a gente quer, então quando a gente não tem certeza, qualquer coisa serve. No mundo dos negócios também, essa busca indisciplinada por mais acaba sendo um catalisador, um ponto fundamental para o fracasso. E essa falta de foco, essa falta de clareza faz a gente dizer sim para todas as oportunidades que aparecem, não é mesmo? A gente acaba fazendo parcerias com todo mundo, aceitando todas as oportunidades
e aí a gente acaba não fazendo nada bem feito. Mas o caminho do essencialista qual que é? É a busca incansável pelo menos, porém melhor. E sabe que a gente se encontrou muito tempo assim aqui na Alpina. Ano passado, no início da pandemia, eu comecei a ler esse livro e eu tava com um sentimento que a gente oferecia muitos serviços, que a gente tinha muitas parcerias em paralelo. E a gente não tava, claro, fazendo nada bem feito. E depois desse livro, ele nos abriu a mente, a gente começou a desfazer parcerias, cancelar alguns serviços e focar naquilo que a gente realmente acredita, focar no universo digital, em marketing, tecnologia, criação de e-commerce. Então, é isso que você precisa fazer para o seu negócio. Você tem que definir, o que é importante para mim, o que é essencial. Se eu tivesse que fazer uma coisa, qual seria? E você, aí, a partir disso, diz não para todas as outras. Por exemplo, se a minha visão é ser autoridade em e-commerce e performance, se me convidarem para fazer uma palestra sobre branding, eu vou dizer sim ou eu vou dizer não? Ah, vai dizer sim, porque daí tu vai ter visibilidade, porque daí é uma oportunidade legal. Claro que não, você vai dizer que não, porque isso não está diretamente alinhado aos teus objetivos, à tua visão. Por mais que doa, gente, a gente precisa dizer não para certas oportunidades. E é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de livro. No nosso post blog tem mais outros livros e mais detalhes sobre eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com outras pessoas que também buscam por boas referências de leitura. E é isso, não esqueçam de dar um like nesse vídeo, compartilhar com o pessoal e se inscrever nesse canal, né?